original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela resultante das contribuições de que tratam as alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei. Parágrafo 2º. É facultado aos órgãos competentes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa de que trata o caput deste artigo, promover o protesto de título dado em garantia, que será recebido pró solvendo. Parágrafo 3º. Serão inscritas como dívida ativa da União as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas, resultantes das informações prestadas no documento a que se refere o inciso 4 do artigo 32 desta lei. Artigo 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas criadas e mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que se encontrarem em mora por mais de 30 dias no recolhimento das contribuições previstas nesta lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do artigo 1º e às sanções dos artigos 4 e 7 do Decreto-Lei 368, de 19 de dezembro de 1968. Artigo 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Parágrafo 1º. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Parágrafo 2º. Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. Parágrafo 3º. As contribuições sociais serão apuradas mês a mês com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que neste último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. Parágrafo 4º. No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria especial, após 15, 20 e 25 anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o parágrafo 6º do artigo 57 da Lei 8.213. Parágrafo 5º. Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida a decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. Parágrafo 6º. Aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas comissões de conciliação prévia de que trata a Lei 9.958, de 12 de janeiro de 2000. Artigo 45-A. O contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício no regime geral de previdência social ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada
alcançada pela decadência deverá indenizar o INSS. Parágrafo 1º. O valor da indenização a que se refere o caput deste artigo e o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.213 corresponderá a 20%. Inciso 1. Da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição reajustados correspondentes a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 1994. Inciso 2º. Da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado o interessado, no caso de indenização para fins da contagem recíproca, de que tratam os artigos 94 a 99 da Lei 8.213, observados o limite máximo previsto no artigo 28 e o disposto em regulamento. Parágrafo 2º. Sobre os valores apurados na forma do parágrafo 1º deste artigo, incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% e multa de 10%. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica aos casos de contribuições em atraso, não alcançadas pela decadência do direito de a Previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se em relação a elas as disposições aplicadas às empresas em geral. Capítulo 11. Da prova de inexistência de débito. Artigo 47. A exigida certidão negativa de débito fornecida pelo órgão competente nos seguintes casos. Inciso 1. Da empresa. Alínea A. A contratação com o poder público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele. Alínea B. Na alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo. Alínea C. Na alienação ou oneração a qualquer título de bem móvel de valor superior a 2.500.000 cruzeiros, incorporado ao ativo permanente da empresa. A linha D, no registro ou arquivamento no órgão próprio de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada. Inciso 2. Do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso de inciso 8 do artigo 30. Parágrafo 1º. A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente. Parágrafo 2º. A prova de inexistência de débito, quando exigível ao incorporador, independente da apresentada no registro de imóveis por ocasião da inscrição do memorial de incorporação. Parágrafo 3º. Fica dispensada a transcrição em instrumento público ou particular do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série e data de emissão, bem como a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes. Parágrafo 4º. O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no caso do inciso 2 deste artigo. Parágrafo 5.
O prazo de validade da certidão negativa de débito, CND, é de 60 dias, contados da sua emissão, podendo ser ampliado por regulamento para até 180 dias. Parágrafo 6º. Independe de prova de inexistência de débito. A linha A. A lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova. A linha B. A constituição de garantia para concessão de crédito rural em qualquer de suas modalidades, por instituição de crédito pública ou privada, desde que o contribuinte referido no artigo 25 não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social. A linha C. A averbação prevista no inciso 2 deste artigo, relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966. A linha D. O recebimento pelos municípios de transferência de recursos destinados a ações de assistência social, educação, saúde e em caso de calamidade pública. A linha E. A verbação da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social, na forma da Lei nº 11.977. Parágrafo 7º. O condômino adquirente de unidades imobiliárias de obra de construção civil não incorporada na forma da Lei 4.591 poderá obter documento comprobatório de inexistência de débito, desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à sua unidade, conforme dispuser o regulamento.